Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira, como toda terça, né, vocês sabem, no nosso roteiro de aulas, é dia de aula síncrona de ciências, que vocês já assistiram, e aula assíncrona de história. Porém, como eu já havia combinado com vocês, tá? Nós já terminamos o nosso conteúdo de História e Geografia. Então, eu vou utilizar as aulas de História e Geografia, tanto as gravadas quanto as ao vivo, para que a gente possa adiantar o nosso conteúdo de português e matemática. Hoje, eu decidi mandar uma aulinha gravada de matemática, tá bom? Então, nós vamos começar no bloco 15, na página 187, os poliedros e suas arestas. Então, vamos começar lembrando o que eu já venho falando nas últimas aulas de matemática. Poliedros são todos os sólidos geométricos que não rolam. Por que eles não rolam, gente? Porque eles têm partes retas, tá? Que são as faces, as arestas, né? E também eles têm vértices, que são as pontas, tá? E as arestas, as linhas que ligam uma ponta à outra. Aqui na página 187, eu tenho alguns sólidos, tá? Que são poliedros, onde nós podemos ver as arestas deles, tá? São vários sólidos diferentes, tá bom? E várias formas de construção diferentes também. Lembra que na última aula eu mostrei para vocês uns sólidos que eu fiz com palito de dente e massinha. Nós faríamos em grupo se nós estivéssemos tendo aula presencial. Como não estamos, eu fiz na minha casa para poder explicar para vocês, tá bom? Mas pode ser feito com canudinho e com outros materiais. Quando eu faço um sólido com palitos ou canudinhos, eu consigo visualizar melhor, olha só. Somente as arestas e os vértices, tá? Quando eu faço um sólido em madeira, né, ou qualquer coisa que seja bem retinha, eu vou conseguir ver também as faces, tá? Que são essas partes retas que eu tenho aqui, tá bom? Na página 188, nós já temos um exercício para fazer, tá bom? Que eu vou explicar para que vocês possam registrar direitinho aí na casa de vocês. O nosso objetivo, gente, com esses sólidos feitos de palitinhos, é observar melhor as arestas, tá? Aquelas linhas que ligam uma ponta à outra. Hoje, a característica que nós vamos observar dessas arestas são os comprimentos delas, tá? Ou seja, as medidas dos tamanhos, tá bom? No exercício 3, ó, aqui na letra A, nós vamos nos atentar às arestas do cubo, tá bom? Eu construí aqui, ó, o nosso cubo de palitinhos. Embora ele esteja um pouco tortinho, tá? Mas ele foi feito com palitinhos do mesmo tamanho. Porque, como eu já falei pra vocês, um cubo, né? Ele é feito a partir de vários quadrados. Qual que é a principal característica do quadrado? O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, todas as faces do meu cubo, né, vão ser feitas por quadrados que têm os 4 lados iguais. Então, as medidas das minhas arestas são todas iguais, no caso do cubo. Então, é isso que vocês precisam registrar na letra A, que todas as arestas do cubo têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, tá bom? Bom, na letra B, pede para a gente registrar observações sobre as arestas do paralelepípedo. Olha só, eu vou pegar aqui o paralelepípedo que eu construí, tá? O que nós podemos observar no caso do paralelepípedo? Nós temos, olha só, 4 arestas que são maiores, ó. 1, 2, quando eu viro aqui, 3, 4. Então, eu tenho 4 arestas maiores que formam esses retângulos, tá? E aí, deste lado, eu tenho 4 arestas menores, mais 4 arestas menores do outro lado. Então, ao todo, no meu paralelepípedo, eu tenho 4 arestas maiores, ó, que são essas aqui, e 8 menorzinhas dessa aqui.
Então, na letra B, vocês precisam fazer essa observação, que o paralelepípedo tem 4 arestas maiores e 8 arestas menores. Tudo bem? Bom, em seguida na letra C, pede para que a gente faça observação sobre as arestas do prisma de base triangular. Olha só. Deixa eu pegar com cuidado aqui, que ele tá meio grudadinho a massinha. Peguei. Então, no caso do meu prisma de base triangular, como eu já expliquei para vocês usando sólidos, né, na última aula, as bases dele são triângulos, olha só. A parte de baixo é um triângulo e a parte de cima também, tá? Então, Opa, é bem frágil, tá vendo, gente? Ele acaba soltando. Então, os triângulos aqui, ó, as bases são feitas por arestas menores, né? Que formam esses triângulos. Estão vendo? Essas arestas, esses palitinhos, são menores do que essas 3 arestas aqui, ó, que ligam uma base na outra, um triângulo no outro. Então, o meu prisma de base triangular, ele é feito por 3 arestas maiores, tá? E 6 arestas menores, que formam os triângulos que eu tenho na base. 3 e mais 3. Desculpa que esse aqui não resistiu muito, tá? Os meus movimentos. Espero que tenha dado para entender. Então, vai ficar dessa forma, tá? As arestas do prisma de base triangular são 3 maiores e 6 menores. Essas 6 menores fazem os triângulos da base, tá bom? Por último, na letra D, nós vamos fazer observações sobre as arestas da pirâmide de base quadrada. Vou pegar aqui para vocês, olha só. Nossa pirâmide de base quadrada. Qual que é a principal característica desse sólido? Embaixo dessa pirâmide, eu tenho um quadrado, tá bom? A forma de um quadrado. E aí, eu tenho 4 arestas que vão subir até um vértice que está na ponta, tá bom? O que eu posso observar aqui? Essa pirâmide, ela é formada por 4 arestas menores, que formam este quadrado da base, e 4 arestas maiores, olha. 1, 2, 3, 4. São essas arestas que estão ligando a minha base ao vértice, que é essa ponta que está aqui em cima, tá bom? Então, no caso da pirâmide de base quadrada, vocês vão registrar que ela tem 4 arestas menores, que formam a base, e 4 arestas maiores, tá bom? Feito isso, nós vamos para a atividade da página 189. Vou explicar para vocês o que vocês vão precisar fazer. Então, pessoal, aqui na atividade 2, que está na página 189, tá falando assim: observe a representação dos poliedros. Em cada figura, pinte da mesma cor as arestas que têm o mesmo comprimento. Então, olha só, eu vou explicar, vou fazer o exemplo aqui do prisma triangular, tá bom? Porque no caso do cubo, todas as arestas têm o mesmo comprimento. Então, vocês vão fazer todas da mesma cor, tá? Eu escolhi o prisma retangular para mostrar para vocês, prisma triangular para mostrar para vocês como que vai ficar, tá? Então, eu escolhi aqui a cor rosa para fazer as arestas menores, tá? Então, eu vou vir aqui nas arestas menores. Todas as arestas que têm o mesmo tamanho, que são as menores, eu vou contornar, ó, de rosa. Inclusive, essas pontilhadas que estão pelo lado de dentro, tá? Da figura. Vai ficar assim. Estão vendo? Aí, eu escolhi aqui a cor azul para mostrar as arestas maiores. Então, eu vou vir nas arestas maiores, incluindo a pontilhada, tá? Que tá do lado de dentro. E vou contornar. Então, tudo que for da mesma cor, do mesmo tamanho, vocês vão contornar de uma mesma cor,
tá certo? A mesma coisa vocês vão fazer nos outros 3 sólidos. Bom, aí aqui embaixo, ó, tá falando assim, outros poliedros, e pede para vocês observarem as formas que tem aqui embaixo. Olha só, essas formas, gente, elas são compostas por cubos, tá? E também são poliedros. Por que que são poliedros? Primeiro, porque não rolam. Segundo, porque tem faces, que são essas partes lisas, coloridas. Tem vértices, que são as pontas, tá? Das nossas figuras. E tem arestas, que são as linhas que ligam uma ponta à outra, tá bom? Na nossa apostila, pediria para que a gente construísse esses sólidos com aqueles cubinhos do material dourado, que são as unidades, tá? De madeira. Quem tiver o material dourado em casa, por um acaso, pode tentar construir essas figuras. Se vocês tiverem dadinhos ou alguma pecinha, várias pecinhas, né, em formato de cubo, vocês podem tentar reproduzir essas figuras, tá bom? Quem não tem, nós vamos observar as imagens para podermos fazer o exercício 3. Olha só. A atividade 3, vocês vão contar quantos cubinhos formam cada um dos desenhos que estão aqui, tá certo? Alguns desenhos vocês vão conseguir ver a imagem por todos os lados, tá? Que é o caso aqui do desenho 1 e do desenho 3, poliedro 1 e poliedro 3. Vocês só olhando as figuras por um lado só, vocês já conseguem ver quantos quadradinhos formam, tá? Aí vocês vão registrar aqui embaixo. Eu vou tampar aqui porque eu já tinha feito meu exercício, tá com resposta, tá? Agora, no caso do poliedro 2 e do poliedro 4, vocês têm que imaginar que eu tenho uma figura aqui, ó, mas essa figura é tridimensional, ou seja, né, eu consigo vê-la por vários ângulos, né? Então, vocês têm que imaginar que essa figura tem outro lado atrás. Então, imagina só, no caso desse tipo de pirâmide aqui, ó, tudo que eu tenho deste lado, eu tenho igual do lado de trás. Vocês têm que imaginar que tem outra figura igual a essa por trás. Então, na hora que vocês forem contar os quadradinhos, vocês precisam imaginar dessa forma. Se for necessário, faz um desenho no papel para vocês poderem contar direitinho. E aí, vocês vão me mandar essa resposta como um desafio. Combinado? Bom, e aí vem a atividade de casa do nosso bloco. Começando na página 191, o exercício 1 tá falando que esta figura aqui representa um poliedro. É verdade, né? Não rola, tem faces, tem vértices e tem arestas, que são os contornos, tá? Vocês vão me responder, que poliedro que esta figura representa? É uma pirâmide, é um prisma, é um cubo? Qual é o sólido que essa figura representa? Vocês vão me responder aqui embaixo. Depois, vocês vão colocar quantas arestas esse sólido tem e quantos vértices, tá? Que são as pontas. Feito isso, vocês vão fazer o exercício 2, tá? O exercício 2 traz pra gente um sólido feito de origami, tá? Que é aquela dobradura japonesa. E aí, vocês vão me colocar aqui embaixo. Essa figura representa qual poliedro? Esta figura, ela representa um cilindro não, porque ele não é poliedro. Representa um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide. Qual sólido esta figura representa? Vocês vão pensar e me responder aqui na letra A, tá bom? E na letra B, vocês vão colocar quantas faces este poliedro tem. Faces, os lados retinhos, tá bom? Não se esqueçam. Por último, vocês vão fazer o exercício da página 192. Eu vou dar uma explicada detalhada para vocês, para que vocês não se confundam, tá? Na hora de fazer. Então, tá falando assim, ó, considere a sequência. Aí eu tenho um bloquinho, um poliedro feito com um bloco, um poliedro feito com 2 blocos,
um poliedro feito com 3 blocos, e aí eu volto de novo para um poliedro feito com um bloco. A letra A tá falando assim: complete a sequência desenhando 5 elementos. Nós vamos continuar essa sequência aqui. Então, ficou 1, 2, 3, 1. Depois do 1, eu vou fazer o quê? Desenhar mais 2, tá? Então, vou desenhar aqui, ó. 2 bloquinhos, tá? Depois do 2, mais 3. Então, vou desenhar a figura com 3 bloquinhos. Aí, vou voltar pro 1, né? De novo, mais um bloquinho. Então, olha só, eu já desenhei 3 elementos na minha sequência. Estão faltando 2. Vocês vão completar, tá bom? Então, ficou, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vocês vão desenhar de novo, 2 e 3. Aí, vai completar os 5 elementos da sequência que tá pedindo aqui na letra A, tá bom? Na letra B, vocês vão imaginar, se eu continuasse essa figura, essa sequência, até a 15ª figura, repetindo desse jeito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu fizesse isso 15 vezes, qual dessas figuras que estaria na 15ª posição? O bloco com 1, o bloco com 2 ou o bloco com 3? Vocês vão me responder aqui e vocês vão me explicar como vocês pensaram, tá bom? Se vocês contaram, se vocês desenharam, cada um pode fazer do seu jeito e me explicar como que chegou na resposta. Tudo bem, gente? E por último, para finalizar, vocês vão recortar as fichas do anexo 1 de matemática. Tem que deixar recortada, separadinho, num saquinho ou num envelope, porque nós vamos usar na aula síncrona de quinta-feira, tá? Então, eu vou mostrar qual é esse anexo que vocês vão recortar. Só um minutinho. Esse aqui, ó. O anexo 1 de matemática. Vocês vão cortar todas essas fichinhas e deixar separadas para nossa aula de quinta-feira, que nós vamos fazer a simulação de um jogo, tá bom? Um beijo, bons estudos. Se tiverem dúvidas, me chamem que eu vou estar pronta para explicar de novo, tá bom, gente? Tchau, tchau!